Muito bem, irmão, nós vamos ficar de pé e eu quero caminhar nesta manhã com uma escola dominical. Nós vamos ler a escritura citada, 2 Timóteo, capítulo 3. E então, já para a gente ter um assunto, e vamos transcorrer nele através das escrituras, das mensagens, eu fiz uma pergunta aqui: que hora que estamos vivendo à luz das escrituras? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o 5. E como sempre, eu conto com a ajuda da igreja. Todos encontraram? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Todos juntos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, Senhor nosso Deus. Nós temos visto a Escritura se cumprir passo a passo. Nós estamos vivendo isso. Isso está nu, patente aos nossos olhos. Nós vemos a humanidade tomada por espíritos terríveis. E não tem mais retorno, Senhor. Mas o Senhor, quando inspirou Paulo a escrever isso a Timóteo, ali ele estava dizendo que isso aconteceria nos últimos dias. E nós estamos nos últimos dias. Estamos no retorno do Senhor. Peço que o Senhor perdoe nossos pecados nesta manhã e nos prepara para a hora da sua aparição. Nós não queremos ficar despercebidos. Nós não queremos, Senhor, perder esta grande hora, tão anunciada pelos profetas, pelos mensageiros. E o Senhor também, quando esteve na terra, o Senhor falou mais sobre a sua segunda vinda do que a primeira. Oh Deus, nos ajuda nesta manhã, que a sua palavra nos desperta para essa realidade, que nenhum de nós venha a ser surpreendido e ficado para trás, mas que o Senhor nos ajuda, Pai. Oh Senhor, o mais pobre e necessitado aqui nesta manhã sou eu. Toma-nos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Podeis assentar, igreja. O título dessa leitura é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. E essa realidade, igreja, nós estamos enfrentando passo a passo. As coisas vão acontecendo de uma forma até tão natural, e as pessoas vão deixando ser levadas, influenciadas, e praticamente parece que nem notam. Aí você vê essa triste realidade. Tudo está corrompido. Tudo. Aí alguém pode até perguntar, qualquer um de nós, tem conserto? Não. Ninguém vai consertar nada. Religião não vai consertar ninguém. A política não vai consertar ninguém. Nem a sociedade. Porque é cumprimento de escritura. A religião, a sociedade, a política, infelizmente, está tudo corrompida e podre.
O espírito que rege ali é um espírito corrompido. Cumprindo a escritura que nós lemos, os homens são amantes de si mesmos. Os que nos representam, que estão na nossa frente, e não tem interesse pelo povo. A gente não entra muito, não envolve com isto, mas me mandaram um pequeno vídeo desse moço aí, esse artista, que se tornou político. Quem não conhece o Tiririca? Mas depois de 7 anos ele sobe ali pela primeira vez e renuncia o seu cargo de homem público. E ele diz: estou deixando esta casa de vergonha da nossa política brasileira. E eu disse: Deus cuida dele, né? Então, isso afeta, irmão, a condição que o homem está hoje. A política, a religião, a sociedade, afeta a natureza. A raça humana, ela está sem controle. O homem por si mesmo está se destruindo, porque deixou Deus de lado. Os lares estão se destruindo, porque tiraram Deus de lado. Você vai notando que até mesmo os verdadeiros princípios familiares, eu digo isso há 40 anos atrás, eu estou com 50, a gente foi criado na roça, no interior, como que os lares tinham respeito. Às vezes a pessoa não conhecia nada do evangelho, mas primeira coisa eles colocavam Deus. Vocês lembram disso? Chegava na casa, aqueles respeitos, aqueles princípios de filho. O valor do ser humano era muito alto. E quando o valor do ser humano está alto no respeito, na decência, é porque Deus está ali. Mas hoje isso não se tem. Hoje, feliz de nós, irmão, que não tem uma televisão dentro de casa, eu digo para vocês, feliz mesmo, para ficar vendo o jornal e as barbaridades que está acontecendo. Porque você vai ser afetado por aquele espírito. Porque isso que nós lemos aqui, ó, é o que mais se vê. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, porque não tem mesmo afeto natural, é interesse. Irreconciliáveis, não tem nada que possa mudá-los. Caluniadores, incontinentes, isso aqui é o que mais se vê, cruéis. O ser humano se tornou cruel. Os crimes hediondos, as barbaridades, com criança, com adolescente, com anciões. Não tem afeto dentro de casa. Os crimes afetando os casais. O que é que está mostrando para nós? Extrema corrupção nos últimos tempos. Irmãos, eu sem medo de errar à luz das Escrituras, nós estamos em plena volta de Jesus. Os princípios familiares foram para as sarjetas. Hoje depende do jovem, da moça que tem pudor, que tem decência, são agredidos na sociedade, são agredidos no colégio, porque ainda conservam um pudor e uma decência, são afrontados. E quando estão fazendo isso com o ser humano, estão fazendo com Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não nos fez para isso.
o pudor, a decência, tudo está corrompido. Nossos meios de comunicação não tem como se aproveitar 1%. É só fantasia e falsidade. E o mundo vive de fantasia e de falsidade. Porque eles não querem encarar essa realidade. Isso aqui está ficando para trás. Mas você tem que agradecer a Deus de poder colocar isso aqui em primeiro lugar. De ter temor. E saber que vai passar o céu, vai passar a terra, a ciência vai passar, a sabedoria humana vai passar. Mas Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a minha segurança, essa é a sua segurança. Nosso profeta, em seus dias de vida, ele pregou uma mensagem intitulada O Filtro do Homem que Pensa. Somente o parágrafo 45, nos seus dias, ele deixou isso aqui para nós. As nações estão se rompendo. O mundo, à parte, está caindo em pedaços. Mundialmente, irmão. A própria natureza, um grande pedaço de 15 mil milhas, 300 ou 400 milhas de extensão, afundará. Ou talvez 40 milhas naquela grande falha algum dia desses. As ondas se arremessarão contra o estado de Kentucky. Tudo isso vai suceder. Sacudirá o mundo com tanta força que tudo que estiver sobre ele será derrubado. Isso aí saiu de uma boca de um profeta que Deus nos enviou. E agora a própria ciência sabe. Los Angeles está em cima como de uma casca de ovos. O cientista andando ali, caminhando, diz, olha, nós sabemos que vai acontecer. Só não sabemos o dia e a hora. Pode ser daqui 1 minuto, 5 minutos, 10 anos, 20 anos, mas ela não tem nada por baixo. E quando ela afundar, vai causar um desequilíbrio tão grande. Por quê? Porque é cumprimento de escritura, é terremoto, é dores, é fome, é peste, é angústia. As escrituras cumprem todo dia, mas a humanidade, irmão, não está vendo mais nada. Mas você tem que agradecer por estar observando essas coisas. Isso vai fazer a grande diferença naquela hora. Aí você vê hoje uma coisa triste demais, irmão. Antigamente você tinha até amor e respeito, dizer para alguém assim, ó, vai na igreja. Procure uma igreja, vai para a igreja. Hoje o maior problema está sendo as igrejas. Cada um está amontoando doutor conforme as suas concupiscências. Não serve a Bíblia do jeito que ela é. Só pega a parte da Bíblia que lhe interessa. Aí vem o nosso profeta, prega essa tremenda mensagem inspirada por Deus, a queda do mundo. Em 1962, parece que ele estava vendo os dias de hoje. 53. E o que vocês me dizem então? E a corrupção na igreja? Igrejas corrompidas. O que nós estávamos lendo? A extrema corrupção. Quando? Nos últimos dias. Extrema. Aí nós vemos aqui. O que vocês me dizem então? A corrupção na igreja. Oh, que coisa, a corrupção religiosa. É ridículo ver o mundo após 2000 anos de Bíblia e do Espírito Santo sobre a terra, e hoje caindo aos pedaços, tão ruim quanto foi há 2000 anos atrás. Corrupção religiosa, a política entrou na igreja,
A política agora entrou na religião, e a religião entrou na política. Tudo é interesse financeiro, são empresas, não estão preocupados com a alma de ninguém, estão preocupados é com número, é com entrada de dinheiro, sendo que a hora em que Jesus levantou, ele teve que ir com azorrague, cortar tudo isso, e aquele mesmo Espírito até hoje está sobre a terra, cuidando da igreja do Deus vivo. Algo horrível que está ficando. E você às vezes pode até me dizer, irmão Branham, você não deveria estar pintando um quadro como esse. Nós estamos em época de Natal, num final do ano desse. E ele diz, mas o povo tem que saber a verdade. O ser humano tem que saber que existe uma voz contra isso, porque um dia ela vai ressoar do outro lado. Então você agradece a Deus por conhecer essas coisas. Mas, irmão, hoje o ser humano está tão enveredado, irmão, com espíritos errados, que ele já não conhece o que é mais necessidade. E cada um tem seus desejos. E pede, e clama, eu tenho desejo disso, e desejo daquilo, e desejo disso, e desejo disto. Desejo. Sentimento doloroso que invade a pessoa. Vamos jogar um pouquinho para o natural sobre desejo. Deus fez dentro de nós um despertador, sede de água, porque o nosso corpo é 70% líquido. O que é sede no corpo? Está mostrando que você está precisando de água, está precisando de líquido. E aquele desejo, depende do lugar que você está, você chega a ver o copo da água. Se lembra da roça, você vê até a moringa. Louco para tomar uma água. Desejo. Muitos desejo, e as pessoas vão confundindo. Às vezes sentimos falta. Nós oramos pelos nossos desejos, lutamos pelos nossos desejos, e às vezes os nossos desejos não são a nossa necessidade. Tem necessidade daquilo? Passa por cima, massacra os outros por causa do desejo. Mas é uma necessidade? Endivida. Porque foi na casa de uma família, de outro, viu tal e tal coisa, e chega em casa, tem que ter, e cria aquele desejo, e endivida tudo. Aí olha para aquele objeto e diz, consegui. Mas é uma necessidade? Eu não aguentei. Fui na loja, calçado em promoção, comprei 2. Eu tinha desejo, comprei. É necessidade? E vai indo assim para várias coisas. E entra para esse mundo de fantasia. Se um pinta a casa, o outro tem que pintar igual. Se um faz uma coisa, tem que fazer melhor. Comprei o carro do dia, mas já chegou o outro lançamento. E vai aquela loucura. É a necessidade? Sabe qual a maior necessidade que nós temos? É colocar Deus em primeiro lugar. Aí as demais coisas serão acrescentadas. Sem se importar com condição financeira. Não importa se é uma bicicleta, seja agradecido. Se é um carro do ano, seja agradecido. A maior felicidade que existe no ser humano é ser agradecido da condição que Deus te deu. Seja agradecido a Deus, porque Ele prometeu cumprir toda a nossa necessidade, não nossas vontades. E se eu e você chegamos até aqui, é porque Ele tem suprido as nossas necessidades. Tem muitas coisas, irmão, que é só desejo e não é necessidade. Até mesmo para a vida pessoal. Os cuidados pessoais na saúde, na aparência, tem um centro.
Mas tem certas coisas que é só simplesmente desejos passageiros. Estava comentando com uma família. Essas lojas, irmão, esses produtos de cosmético, de embelezamento, que hoje tomou conta tanto do lado feminino e masculino, eles não têm crise, não. Tudo pode passar por crise, dificuldades, a condição financeira, mercado. Mas esse aí não tem, não. Deixam de tudo. Mas tem que mostrar o que está acontecendo agora, o produto agora. Enquanto a humanidade está caminhando a passos largos para uma grande destruição, você tem que agradecer a Deus de poder se manter no centro. Valorizar a sua alma, valorizar a sua família, valorizar a sua saúde, valorizar o seu culto, o seu comportamento, a sua atitude, ser analisada à luz das Escrituras. E poder querer, desejar, por Deus em primeiro lugar. Eu quero me encontrar agradecendo a esse Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o sol, que fez a natureza para mim desfrutar, fez o ar, o oxigênio para mim. Deus é tão bom, irmão, e nós somos tão ingratos. Deixa de pagar água e luz, para ver se a empresa não vai lá e não corta. Olha que dia que Deus cortou o seu ar. Tanto que nós erramos, falhando, você tem um ar para respirar, isso é vida, ó. E nós estamos num mundo que o ar está contaminado. Tantas doenças, tantas aflições. Bactérias mínimas destruindo pessoas, vidas. Às vezes pelo ar, pelo toque. Mas Deus tem cuidado de você. Água contaminada, mas Deus tem te abençoado, tem te ajudado. Às vezes você não tem condições de ter uma mesa farta, você não tem condição de alimentar como o seu corpo precisa, mas conforme a sua condição, você dá graças a Deus, pede a Deus a bênção sobre o seu alimento, e através da sua fé nele, Deus tem suprido a sua necessidade. Eu estava pensando aqui, irmão, nós estamos vivendo numa hora de um mundo híbrido. E tem que ter que agradecer. Porque alimentar a humanidade hoje, de todo produto só natural, como é que ia ser feito? Então teve que mexer no trigo. O trigo, ele representa biblicamente o pão da vida, representa o Cristo. A palavra viva é o trigo. Mas tem hoje o que mais está causando problema do que o trigo? Porque ele saiu do original. O trigo não é mais original. Então hoje nós temos que ter até, irmão, inteligência. Nós temos que ter educação alimentar. Porque o mundo que nós estamos vivendo está em cumprimento de Escritura. São Lucas 17 diz que esses dias seriam o dia que comiam, bebiam, davam em casamento, construíam, vendiam. Tá ou não está cumprindo? Não tem onde você for, irmão, que as lanchonetes, tudo que é de comer, chega a estar cheio. Às vezes você chega e não tem cadeira, que a gente vai lá também. Tudo cheio. O negócio é comer, e tem que comer. Agora você já notou, não é tudo que você come que está nutrindo você? Tem que ter uma inteligência. O negócio é comer. Tem que comer. Ah, mas comi, hein? Mas foi alimentado? Pode ser que você está cheio, mas alimentado não. É difícil entrar numa área dessa com um doutor aqui dentro. Então, eu penso que o ser humano, principalmente o cristão, tem que ter certos critérios do que vai comer. Porque o natural tipifica o espiritual. Antigamente, não existia tantas religiões, nem tanto credo, nem tanto doutor, nem tanto entendimento, nem tanto informações. Mas isso aqui era mais puro.
Quando encontrava alguém que dizia ser cristão, tinha temor. Hoje, depende da hora, eu tenho até vergonha de dizer que sou pastor. Porque ficou uma coisa ridícula. O chamado evangelho está dando vergonha. Antigamente chamavam um cristão, dizia de longe, lá vem um protestante. Porque ele protestava. Hoje, os chamados cristãos, não estão protestando é nada. Queremos cobrar do mundo, mas nós não estamos vivendo. Mas estamos aqui para ser ajudados. E o natural tipifica o espiritual. Isso aqui está mexido. Isso aqui virou veneno. Por causa de interpretações, doutores, conforme as suas concupiscências, você tem igreja do jeito que você quer. Porque eles não suportam a sã doutrina, não suportam o alimento puro como ele é. Ninguém quase gosta do alimento natural, porque não tem muito sabor, não tem muita aparência. Por isso, igreja, irmãos, não é tudo que está no mercado que eu e você pode comer. Ah, mas é gostoso. Alguém já enganou alguém? Você já viu em alguma história dar veneno puro e alguém comer? Mas coloca um prato de comida boa e põe um veneninho no meio. Come sem nem saber. E a alimentação nossa hoje, 90%, ela está envenenada. Tudo híbrido. E aí lá estamos nós. Sem um pingo de educação alimentar. Mas é saboroso, mas não é nutritivo. E se nós descuidar, irmão, fica tão desordenados, que aí cada refeição tem que ter um refrigerante do lado. Acha bonito. Sentou assim, olha um para o outro. Traz lá, o que você quer? Uma coca. Comigo é coca. Olha, irmão, eu também tomo. Por favor, eu sou humano que nem vocês. Mas eu sou vosso pastor. E eu tenho que vos ajudar. Agora, pensa um pouquinho, analisa, tem critério. Enchemos, sentimos bem, e a coca dá um saborzinho gostoso, desce coçando na garganta, aí depois dá um arroto de gratidão, né? Mas e o resultado disso, irmão? Qual é o resultado para essa criança daqui a 3, 4, 5 anos? Um pai e a mãe sem critério, colocando refrigerante na mamadeira. O excesso do açúcar. Tudo isso, irmão, esse natural, está falando da perversão espiritual. O natural tipifica o espiritual. Nós temos que encarar certas realidades. Educação alimentar. Educação financeira. Tem pessoa, irmão, não sabe nem realmente quanto ele gasta por mês. O negócio é gastar. Se fazer uma planilha, assusta. Eu ganho 1.500, mas bati o recorde esse mês, já gastei 3. É gastar. Eu tenho que me cuidar, irmão, como pastor, que eu represento um povo. E dado como Deus tem nos ajudado, nos abençoado na nossa caminhada, a gente adquire crédito. E às vezes o senhor tem um cartão de 3.000, o senhor tem um cartão de tanto. Eu não trabalho, eu não quero. Eles ficam nervosos, porque quer que a gente seja escravo deles. Aí eles dizem, mas por quê? É porque eu sou bobo. Eu sou um homem meio desajeitado, eu não uso cartão não. Aí fala, o homem é meio... Aí já corta logo, porque se você ficar conversando bonito ali, irmão, vai longe, tá? Então, mas tem gente que, irmão, já está todo endividado. Ah, se alguém ligar que tem um cartão de 3.000 para ele. Oh, graças a Deus. Aí depois nós fica depressivo,
problema, nervoso dentro de casa, nervoso um com o outro. Aí nós queremos vir para o altar consertar. Pastor, ora por mim. Mas não se administra, nem na alimentação, nem na ordem financeira. E quer que Deus conserta num toque de mágica. Vocês estão compreendendo? Oh, pastor, mas lá em casa é um problema, as crianças não dormem, nós também, tudo nervoso e nervoso. E às vezes achando que é espiritual e não é espiritual, é natural. É alimentação desordenada. É falta de uma mudagem. Você tem que saber que esse corpo é o templo do Espírito Santo. Igreja não é esse salão, igreja não é aquele nome, aquilo ali não salva ninguém, esse lugar não salva ninguém. Mas Jesus Cristo te salva. Você é a igreja de Deus. E a igreja ela é natural, ela é física, natural, e ela é espiritual. E você tem que cuidar desse templo. Eu nunca vi alguém, se eu tiver errado, você corrigido, ter um problema de saúde porque levantou cedo, fritou um ovo na banha de porco e comeu com farinha. Mas tem gente levantando de manhã comendo sorvete. E até onde eu sei, é o segundo produto que mais causa câncer, sorvete. Às vezes vão chegar em casa, eu vou servir um sorvete para vocês, ou chega na casa de vocês, vão ter uma hora do sorvete, mas todo dia tem que ter um skin dentro de casa, um sorvete dentro de casa, um refrigerante dentro de casa, sendo que a Coca-Cola já é comprovado, é o primeiro lugar que causa o câncer. E o seu corpo está lutando, Deus te deu vida, e dentro de você as células luta para distribuir o que você come, para te ajudar no cabelo, nos olhos, na pele, parte digestiva, a parte sanguínea, os ossos, o corpo pega o alimento. Não tem uma coisa, irmão, mais de você, se você chega a se admirar como o seu corpo trabalha. Você é a imagem do Deus vivo, imagem e semelhança de Deus. A criatura máxima de Deus foi o homem. Que aparelho, que sistema! Mas como que você está se ajudando? Não, pastor, quando estou com bastante fome, eu não tenho tempo para comer, aí eu como uma paçoquinha, duas, e já passa. E o resultado disso? Vamos trocar um pouquinho algumas coisas dentro de casa? Você vai ver que às vezes uma educação alimentar vai tirar muito problema dentro da sua casa que você achou que era espiritual. Nervoso, desequilíbrio, falta de entendimento, insônia, desequilibrada, que não é a mínima coisa, que foi? Irritadíssimo, não tem sossego. Opa! Então vamos começar por ele, né? Olha o outro aqui então, não vou deixar ele sozinho não, né? Nós temos que encarar essas realidades, irmãos. Nós temos que encarar. E você hoje vai ficar inexcusável. Porque você podia até dizer, mas o pastor nunca entrou nisso. E às vezes quando entra é muito rápido. Eu creio que hoje está entrando mais um pouquinho. Para a gente ter um pouquinho de discernimento. Não é ficar nervoso com o pastor, não. Falou isso é por causa de mim. Não, falou isso é por causa de mim. Já pensou Deus levantar um pastor só para você? Você tem que dar glória a Deus. Fala, não, ele prega só para mim. Ele faz de propósito. Mas que bênção para você ser exclusivo. Então dá glória a Deus por isso. Amém? Então veja, não é tudo que é Deixa eu voltar aqui para não perder. Não é tudo que é saboroso que é nutritivo. Hoje nós temos fartura demais, não tem? Tem ou não tem? A gente foi criado às vezes numa escassez, comendo menos, mas tinha mais saúde. É ou não é? Nós comíamos menos, mas tínhamos mais saúde. Hoje nós estamos numa geração que come mais e menos saúde.
e pão, e bolacha, e vamos lá. O que nós vamos lanchar hoje? Vamos comprar bolachinha recheada com refrigerante. Aí nós vamos fazer um lanche e dormir. E o resultado disso? Tudo que eu falar no natural, eu quero que vocês apliquem no espiritual, que é paralelo, irmão. A experiência do nosso profeta aqui, mensagem Tempo da Colheita, 187. Minha mãe tinha um costume de dar óleo de rícino quando eu era menino. Você sabia que nós estamos precisando disso? Quem concorda comigo, levanta a mão. Óleo de rícino espiritual. Irmão, está precisando de comer certas coisas. Até hoje, irmão, eu não suporto o cheiro daquilo. Nós fomos criados muito pobre, numa pequena cabana, e mamãe fervia peles de carne e as derretia, meio índia. Nós a conseguimos lá embaixo, uma velha irmã chamada Golden, que tinha uma padaria lá embaixo. Ela assava presuntos e coisas e banha derretida. E nós comprávamos a farinha, levávamos aquela banha e coisa e fazíamos o nosso pão de milho. Nós tínhamos uma alimentação pobre. Não é de admirar que nós fôssemos até subnutridos. Nós tínhamos, às vezes, até meio pesteados. Acho que eu não estou falando nada de assustar não, né? Que praticamente nós tudo é do mesmo nível, né? Fomos criados assim. E tudo mais. Mas mamãe era cuidadosa. Todo sábado à noite era o dia. Vamos fazer uma limpeza da semana, né? Sabe lá o que vocês comeu aí. Então, como nós não tínhamos alimentação correta, então ela fazia com que todos nós tomássemos uma grande dose de óleo de rícino. E eu simplesmente segurava o meu nariz e gritava. E eu gritava, eu dizia, mamãe, isso me deixa enjoado. E ela olhava para mim e dizia, se isso não te deixar enjoado, isso não te fará bem algum. E às vezes o que mais traz alimento que nós precisamos para o corpo, às vezes até não é tão bom, não é tão apetitoso. E aí nós vamos criando os nossos assim de uma maneira errada. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Não sabe nem que o pai está passando para pôr comida dentro de casa. Ovo de novo, eu não quero. Sendo que um dos maiores alimentos que existe está nos ovos. Quem gosta aqui de comer ovos? Mas ninguém aqui ganha de mim. Cadê mãe do Alense? Está lá. Fora os caipiras que eu consigo, ele me traz 30 toda semana. Eu já começo o meu amanhecer com os ovos sendo cozidos. Aí você vai falar que é caro. E o ovo está mais barato que refrigerante. Os ovos estão mais baratos do que o pão de padaria. Nada contra. Por que você não experimenta trocar esse pãozinho com manteiga de manhã pelo ovos e farinha? É caro? Não é não. Vai sair mais barato. Começa a fazer um estudo, porque hoje todo mundo tem excesso de informação nas mãos. Às vezes não está se informando o que precisa. Está sendo informado do que não te edifica. Mas praticamente hoje todo mundo tem internet na mão. Pega lá e acessa, porque hoje a informação está aí. Nutriente do pão. Aí pega essa soia aí, que às vezes nós põe dentro de casa, e vê o que ela significa. É educação alimentar que eu estou explicando. E troca isso aí por ovos e farinha.
E daqui a uns tempos você me procura e diz se você levou algum prejuízo financeiro. Que às vezes, depende do que você fala, alguém pode dizer assim, o senhor tem condição, o fulano tem condição. Irmão, quem que não tem condição aqui de comer ovos com farinha? Estão sendo ajudados? Mas vai, aí irmão, pensa, isso te deixa enjoado, mas isso te fará bem. Então talvez, se isso não funcionar dessa maneira, você vai ser prejudicado. Você precisa disto. E é um tal de fritura daqui, fritura dali, fritura dali. Ô, irmão, tem coisa que é boa, mas tem coisa que tem. Ou é difícil achar um aqui que mais gosta de pastel que eu. E também não é todos que sabem fazer pastel não, né? A família aqui sabe onde eu vou comer pastel e sabe fazer mesmo, eu como mesmo. Agora não pode ser direto. Saber ter uma educação alimentar. Saber que certos desejos não é necessidade. Um desejo de um sorvete. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí vem tantos problemas dentro de casa, tantos problemas nas crianças, nesse homem, nessa mulher. Aí diz, pastor, parece que em casa só tem problema. E aí, irmão, vai perdendo equilíbrio, vai perdendo tanta coisa, e vai ver a alimentação errada. Alimentação errada. O corpo está gritando, pedindo socorro. Eu penso que lá dentro do corpo fica assim, agora vai vir uma coisa boa. Aí ele tem que trabalhar, processar, porque tem que jogar vitamina para cada lugar. E o que não presta é a massa que se joga fora. E às vezes de tudo você comeu. Tem pessoa que come quase 1 quilo, o corpo não conseguiu tirar quase nada. E ainda sai assim, mas hoje eu comi, hein? E o mundo está entrando na glutonaria. Agora você comer, e glutonaria é pecado. Você está destruindo a si próprio. Então, às vezes, é melhor comer menos, mas comer aquilo que vai te nutrir, e você ser alimentado, do que comer demais e não ter um pingo de alimento. Aí é uma dor aqui, uma outra dor ali, uma outra dor ali, uma outra dor ali, outra aqui, nós culpa a idade. A idade. Você passou dos 30 assim mesmo, você passou dos 40 e assim mesmo. Mas você encontra pessoas aí que têm cuidado. Ontem eu estava conversando com uma senhorinha de 87 anos. É uma irmãzinha lá de Rio Verde, eu encontrei ela ontem. E ela me contando a alimentação dela, como que ela veio lá do Pernambuco com 17 anos. Como é que ela foi criada. Você pensa assim, criada passando fome? Não, comendo aquilo que trouxe nutriente que está dando vida para ela até hoje. Agora nós podemos fazer isso aí, um certo cuidado enquanto é tempo. Amém? É uma escola, eu tenho que caminhar espiritual e natural para poder ajudar a todos. Mas o irmão Brana disse assim, hoje, tudo que temos é híbrido. O milho é híbrido e está matando. Tudo híbrido. Mas se não fosse, como é que ele ia alimentar essa multidão? Mas aí vem, isso está causando problemas seríssimos. Nós vejamos nossas mulheres se alimentando assim, o que vai acontecer? Vai chegar o tempo que às vezes não vão nem poder segurar mais os seus bebês que estão sendo formados. E hoje é o que você mais ouve, criança aí gerada, 3, 4, 5 meses, perdeu a criança, e os médicos desesperados. Alimentação errada. Nós tivemos agora em recente, lá em São Paulo, e conhecemos aquele irmão, jovem, né, paralítico daqui para baixo, tem um ânimo tão grande, mas sentando com eles, ele é sobrinho do pastor Valtair, e ele dizendo assim, pastor, o que aconteceu? Essa minha cunhada, ela nunca foi
cuidadosa com a alimentação. Deixa que eu sei. É o tal. É só chocolate. É só bala. E foi. Casou. Veio o primeiro filho, recém-casado, veio o primeiro filho. Para formar aquela criança, tudo praticamente que ela comia e que tinha no corpo foi nutrindo a criança. Nasceu a primeira criança saudável, terminou amamentando a criança e de repente, grávida. Segunda criança. O médico que foi acompanhar assustou, falou: senhora, não tem nutriente nem para quase alimentar a criança que está mamando. Eu não sei como que a senhora vai com essa gestação. Resultado: com 7 meses tiveram que tirar a criança, que é esse irmão. O corpo não formou. O próprio cérebro que comanda a parte aqui do nosso organismo, até que, eu vou explicar da minha forma, como se fosse um caninho jogando um líquido aqui dentro, dele não teve. Então teve que, recém-nascido, passar por cirurgia, fazer o processo que faltava. Tem condições financeiras? Tem. A medicina está avançada? Tá. Então fez uso de tudo aquilo, poupou a vida da criança. Mas ele disse: alimentação errada da senhora, sua falta de nutrição, tudo que o corpinho desejava e cramava, através da via do umbigo, do cordão, ele clamava, ele pedia, mas a senhora não tinha. A senhora não tinha nem para alimentar outra criança através do leite materno. Então tudo que precisou, faltou. Por isso que é importante uma jovem mãe saber o que está alimentando, porque quando chegar esta hora de gerar uma criança, essa criança vai depender do seu alimento. Joga isso para o espiritual. É importante a igreja saber o que ela está recebendo, porque ela tem que gerar, ela tem que estar preparada, ela tem que dar adoção, ela tem que gerar o Cristo na nossa vida. Por isso tem que ser alimento puro, verdadeiro, não interpretações, não doutores conforme as suas concupiscências. Por isso que está gerando grupos religiosos deformados, imundos, sujos, com espíritos terríveis, provocando a Deus, a santidade, a pureza do Evangelho, ao ponto de estar tendo desfile de bancada evangélica, em carnaval, igreja seminua, imunda, suja. Por quê? Porque não tem um nutriente da palavra, está deformadas. O natural está tipificando o espiritual. O alimento, a Bíblia está virando híbrida. E aí vai perdendo, o homem vai perdendo a sua parte masculina. Já voltei para o natural. A mulher vai perdendo e começa os espíritos errados. Por isso que nós vemos sodomismo na nossa frente, porque a Bíblia diz: como foi nos dias de Sodoma, seria agora na volta de Jesus. Como foi nos dias de Noé, seria agora na volta de Jesus. Nos dias de Noé foi 8 almas salvas. Nos dias de Sodoma, 3 almas salvas. Mas como estavam os dias de Noé? Como estavam os dias de Sodoma? Era tanta perversão que quando Deus mandou 2 anjos lá para salvar o justo Ló e a sua família, quando os homens viram que chegou 2 varão, irmão, reuniu e foram tudo na casa de Ló. E quando Ló, sabendo a perversão que estava no meio da sociedade, viu ele chegando, assustou. Ló foi até ele e disse: por favor, vocês não façam o que vocês estão pensando fazer. Eu pego as minhas 2 filhas, que são virgens, nunca ninguém tocou, e jogo para vocês. Mas não toque nesses homens, porque eles são anjos de Deus. E aqueles homens disseram: não, nós não queremos mulheres, nós queremos homens, nós queremos novidade. E o mundo está desta forma: homem querendo homem, mulher querendo mulher. É a perversão, às vezes, do alimento, dos ensinamentos errados.
Mas você tem que agradecer a Deus, porque isso aqui não perdeu valor para você. E quando você vê um problema desse numa família, não julgue, não fale, peça misericórdia. Porque tem pessoas sofrendo demais por isto. Nós estamos numa hora, irmão, sem controle. Como que é que nós lemos no começo? Extrema corrupção dos últimos dias. Nós vamos encerrar agora com uma escritura de Daniel. Lá atrás, quantos anos atrás, Deus usou este homem chamado Daniel para profetizar. E olha o que ele profetizou, irmão, no seu capítulo 12. Veja se a escritura está cumprindo ou não está. Olha o que ele disse aqui. Os últimos tempos. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que levanta pelos filhos do seu povo. O que haverá naquele tempo? Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Vocês estão notando isso na terra? Todo mundo angustiado. Todo mundo cansado. Você já notou isso? Ah, pastor, estou cansado de trabalhar. Pastor, estou cansado de trabalhar. Aí fica sem trabalhar. Pastor, estou cansado de ficar parado. Estou cansado de ficar na rede. Tudo cansado. Todo jeito está cansado. Cansado de ficar folgado. Eu não aguento mais essa vida. Eu estou cansado de ficar folgado. Estou cansado de ficar à toa. Estou cansado de trabalhar. Tudo cansado. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Deus de que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Amém? E muitos dos que dormem no pó, nossos irmãos que já partiram, da terra ressuscitarão, todos, uns para a vida eterna. Porque todos vão ressuscitar. Mas outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, refulgirão como estrela, sempre e eternamente. Aí, como não era para aquele tempo, olha o que o anjo falou para Daniel. E tu, Daniel? Estava conversando com ele, né, o anjo? E tu, Daniel? Fecha essas palavras e sela esse livro. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Irmão, mas você já notou isso? Hoje a humanidade está bem assim, ó. Lá que tá bom. Aí vai para lá. Aí chega lá, mudou tudo, passa uns dias. Lá que era bom. E corre para um lado, e corre para o outro, e corre para o outro, e corre para o outro, e corre para o outro. Não tem gratidão, não tem satisfação. É lá que é bom. Lá que é bom. Lá que é bom. Bom é quando você tem Cristo no coração. Nada contra você lutar, tentar amenizar a carga da vida. Mas você colocando Deus em primeiro lugar, vendendo pão você é abençoado. Nós temos irmãos que é picolezeiro e é abençoado. E às vezes é mais feliz que muitos outros. Então a felicidade, irmão, não é no que nós vamos ter, é a gratidão do que Deus já nos deu. Aí você fica satisfeito. Quem tem satisfação tem felicidade. Felicidade foi escondida dentro do coração humano, mas a insatisfação fez o ser humano perder a felicidade. Já levanta de manhã nervoso, nervosa. Não tem gratidão, não tem alegria, não tem achego familiar. Hoje nem se cumprimenta quase dentro de casa, cada um no seu aparelho. Às vezes estão comunicando um na sala, o outro na cozinha. Acabou o afeto natural. Acabou aquele abraço, benção, pai, e abraçar. O abraço traz vida. Mas não... Irmão Brando passando assim na rua, um casal de irmão, e ele deu com a mão, cumprimentou, depois ele virou para a irmã Meda e disse: você não cumprimentou esse? Cumprimentei, eu fiz assim. E hoje às vezes está dentro de casa. A mulher já levanta.
E o guri passa para lá, ou a menina que seja. Não tem afeto natural. Não tem alegria de mais um milagre da vida. Dormir, amanhecer não é rotina, é milagre. É Deus que dá o sono, é Deus que desperta. Ele deu mais um dia de vida para nós. Nós não sabemos se nós vamos chegar ao final dele. Nós temos uma lista na mão de Deus. Qualquer hora diz, a minha chegou. Então é bom estar preparado. Para quando ele fizer chamada, você diz, eis-me aqui. Então, pois, Daniel, fecha essas palavras, sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e está correndo mesmo. E aí vem outra profecia que está cumprindo agora. E naqueles dias a ciência se multiplicará. E ela se multiplicou mesmo, irmão. Dos 50 anos para cá, ela colocou todo o resto da contagem para trás no bolso. Num espaço tão curto, nós, o ser humano, saiu do cavalo e fomos para a espaçonave. Foi curto demais o prazo. Tanto é que nós não estamos dando conta de acompanhar a evolução da ciência. O excesso de informação está deixando o ser humano desorientado. É difícil. Você tem que ter alguém, às vezes, até de confiança para você fazer consulta, tanto em várias áreas, não só de medicina, não. Porque aí você vai, o seu doutor é a internet. Aí um diz lá, ó, isso aqui é bom. Aí vem o outro que é contra e diz, não, isso aqui é prejudicial, assim. E aquele excesso de informação. E o ser humano, sem o equilíbrio, sem ter um lugar de segurança, fica sendo jogado para lá, e jogado para cá, jogado para lá, e jogado para cá. Conforme as notícias ele vai. Conforme, não, isso é bom, não, isso não é bom, isso não é. Mas você conhece o que é correto, o que é certo. Tem coisas, irmão, que nós estamos fazendo errado e a gente sabe que está errado. Mas que o Senhor nos ajude a tomar certas atitudes que vai nos ajudar muito. Então é uma hora de nós sofrer a própria sã doutrina. Você tem que saber que você tem que valorizar o seu pudor, a sua decência, o que você fala, ter uma mente sadia, sondar o seu espírito, sondar os seus pensamentos, e sondar o seu cultuar, sondar o seu congregar, porque você foi feito para honrar e engrandecer a Deus. E Deus vai voltar aqui, não para buscar ensinamento, não para buscar igreja cheia, enfeitada, não, Deus vai buscar as almas redimidas pelo seu sangue na cruz do Calvário. Então valorize a sua alma tem um valor muito grande. A Bíblia chegou a dizer, irmãos, se nós fôssemos os mais ricos da terra, em prata, em ouro, e se nós fôssemos tentar resgatar a nossa alma, nossos bens iam desvanecer antes que ela fosse resgatada. Mas nosso Deus deixou o seu trono, que não precisava, por amor à raça humana, se fez carne, habitou entre nós, negou todos os seus direitos de homem, porque ele era homem como eu e você. Negou tudo por amor a nós. E sem pecado, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pegou o fardo do mundo inteiro, colocou sobre ele e pagou o preço na cruz do Calvário. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a vida não é só aqui. Tem uma eternidade para desfrutar. Vale a pena crer, vale a pena obedecer, não importa o quanto se corrompa, não importa o quanto de ensinamento errado existe, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Vamos ficar de pé. Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esta manhã que o Senhor nos deu. Pedimos que com as bênçãos que o Senhor nos deu nesta manhã, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoe a toda a igreja, nossos visitantes e amigos, possam também, Senhor, ser abençoados pela Tua graça e a Tua misericórdia. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Cumprimente um ao outro e vamos para os nossos lares abençoados.